Galera, nono ano, deixar os Lusíadas gravado para vocês, porque aquele dia não conseguimos gravar, não é? Então eu fiquei de deixar gravado. E a verdade é que eu esqueci de gravar a aula, tá? Mas vou falar aqui brevemente, só que assim, já discutiu bastante sobre os Lusíadas, mas é mesmo assim, só para a gente rememorar, não é? Os Lusíadas é a epopeia em língua portuguesa mais famosa que existe, não é? Do Camões. Camões viveu o período do classicismo português, né? Não era brasileiro, porque ainda não tinha literatura no Brasil, e o Camões é português, tá certo? Então, isso aqui, os Lusíadas é uma epopeia. A epopeia narra a saga de um herói, né? Realizando um grande feito. Nesse caso aqui, nós temos um herói coletivo, né? Que é o povo português, né? O povo português, os Lusíadas, os lusos. A principal viagem do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama, que narra toda a história para o rei de Melinde. Como a gente viu aqui, a história, quando a história começa, já estão lá, né, em Melinde, contando para o rei o que acontece, que é desculpa, não é o Camões, é o Vasco da Gama que conta, né? Lembrando que os portugueses são cristãos, né? Do tempo que eles aportam em algum lugar, eles agradecem a Deus por ter chegado tão longe, mas o Camões coloca os deuses da mitologia na história, porque faz parte de uma epopeia, né? Essa participação de Deus. Até porque um herói da epopeia consegue realizar grandes feitos, né? E ele não consegue isso tudo só com a força humana, né? Então ele tem que ter a ajuda de deuses da mitologia para poder fazer isso. Então, os principais objetivos da viagem do Vasco da Gama, né? A gente fazer só esse roteirinho de trabalho aqui, já dá para vocês memorizarem bastante. Os principais objetivos da viagem do Vasco da Gama: alargar o Império Português, né, os territórios, descobrir uma rota marítima para as Índias para fazer negócios com os orientais, não é? Porque isso aí já enriquecia o país, e dilatar a fé cristã, certo? Levar a fé cristã para os outros povos, né? Como está escrito até na carta do Pero Vaz de Caminha mesmo, né? O melhor que você pode fazer será salvar essa gente, quando ele fala do brasileiro, né? Do índio, dos nativos aqui. Como assim salvar essa gente? Salvar, levar a fé cristã para eles, porque não conheciam, né? Todos os deuses apoiavam a empreitada dos portugueses? Não. O deus Baco queria naufragar as embarcações, né? Porque ele acreditava assim que quando os portugueses chegassem ao Oriente, o povo lá ia esquecer os feitos dele, né? Tanto que tem uma parte lá que eles chegam e vê várias gravuras em pedras, né? Do deus Baco, tá certo? Nós temos e a deusa Vênus, né? Que sempre está disposta a ajudar os portugueses. Inclusive naquela certa vez que ela chama o filho Cupido, né? Ela chama o deus Cupido para poder ajudá-la a salvar o exército de Cupido. A deusa chama o Cupido para ajudar a salvar os portugueses, ó, aqui falando com ele, né? E por que a deusa Vênus gosta tanto dos portugueses? Porque eles lembram os romanos. Ela fala: eu gosto muito dos portugueses porque eles lembram o povo romano, e o povo romano sempre me adorou. Então, amado filho, há muito tenho ajudado os portugueses por serem parecidos com os romanos, meus antigos protegidos, e por saber que sempre hão de me venerar. Então, porque sempre vão venerar a deusa como os romanos, certo? Mas essa mitologia é só por conta do Camões, tá? Que faz parte de epopeia, né? Serem ajudados por Deus. Nós temos 3 episódios bastante interessantes nos Lusíadas, né? Que primeiro é o episódio do velho do Restelo, é aquele velho que apareceu na praia de Restelo, falando sobre os problemas que os portugueses poderiam enfrentar, né? O velho do Restelo vai falar desse problema que eles poderiam enfrentar. Porque estavam indo para o desconhecido, né, gente? E não sabia o que era, por mares nunca antes navegados, eles não sabiam o que tinha nos mares. Eles acreditavam, nós estamos falando de uma época que os portugueses e todo mundo acreditava que a terra era plana, que o horizonte era imensas cachoeiras que caíam para o além, né? Então, eles iam cair para o além, se eles passassem de determinado espaço da Taprobana, né? Quem quer passar além da dor tem que passar além do bojador.
né? O velho do Restelo, então, esse episódio começa na página 39, ó. Esse velho aparece e começa a falar para eles, né? Dos problemas que podem acontecer, ó. Tá aqui, ó, o velhinho falando, né? Na página 40. Então, esse velho vai fazer essas previsões, né? Algumas até se concretizam, né? Tudo em nome de fama, de glórias, muita gente vai perder a vida. Ele fala isso tudo, né? Esse velho do Restelo. Um outro episódio muito importante é o episódio de Inês de Castro. O episódio de Inês de Castro conta que Inês era dama de companhia da dona Constança, que era casada com o filho do rei de Portugal, com Pedro, né? Era casada com ele, e a Constança. E ela tinha uma dama de companhia, que era Inês de Castro, né? Ou seja, uma plebeia. E eis que eles se apaixonam, né? Depois que a Constança morre, o Pedro se apaixona pela Inês de Castro. E ela vai morar perto do Rio Mondego, né? E aí eles se casam ocultamente, porque ele é um príncipe, ela é uma plebeia, né, gente? Ninguém vai aceitar isso, porque casamento tem que ser um casamento de conveniência, que vai unir territórios, que é a coisa toda. Então, ele se casa e tem 3 filhos com ela. E quando o povo começa a pressionar muito o rei, né? Que, tipo assim, o menino não pode casar com a plebeia, tem que casar com a rainha da Espanha para anexar territórios, tipo isso, né? Tem que ser casamento por conveniência política. Aí ele manda chamar Inês, né? Manda trazer Inês para poder decapitá-la. E aí a Inês ainda fala com ele, né? Até as feras que são bravas, né? Já demonstraram piedade, meu menino, tá puxando o notebook, o que você tá fazendo? Até as feras já demonstraram piedade com as crianças, o senhor não vai demonstrar? São seus próprios netos, tarará, tarará. Mas aí o rei já está assim, disposto a perdoá-la. Só que os algozes não, né? Aí decapita, corta a cabeça de Inês e o príncipe fica muito mal com aquilo. E quando ele sobe ao trono, ele pede para outro Pedro, que é o rei de Espanha na época, porque as pessoas que mataram Inês fugiram para a Espanha. Só que existe uma política entre Espanha e Portugal, né? De devolver os prisioneiros, né? Não pode ficar exilado lá, tem que devolver. Já é procurar pela justiça, então tem que devolver. Ele consegue, o Pedro, quando ele sobe ao poder, o pai dele morre, ele sobe ao poder, então ele consegue que esses algozes, né, que as pessoas que mataram Inês, sejam devolvidos. Então ele dá um destino muito, muito cruel para eles também. E a Inês foi coroada rainha mesmo depois de morta. Por conta da história que ele mandou exumar o corpo, colocou ela na cadeira real, né, e fez os súditos beijarem a mão dela. Isso não é falado no livro, né? Mas conta a história que ele fez eles beijarem a mão dela, porque ela já era rainha, porque eles tinham se casado ocultamente. Por isso que ela foi coroada rainha mesmo depois de morta. Então, 2 episódios, o Velho do Restelo, Inês de Castro e o Gigante Adamastor. O Gigante Adamastor é aquele, né, o Vasco da Gama, na sua narrativa, conta por Rei de Melinde, que viu uma nuvem imensa e terrível e se transformou, e dela surgiu um gigante, né? De cabelos, barbas desgrenhados, dentes tudo sujo de terra, e falou que era o gigante Adamastor, que foi apaixonado por uma ninfa, e a ninfa Tétis. A ninfa, né, muito esperta, falou assim, não, o amor de uma ninfa não vai atender um gigante, né? O amor de um gigante, ou seja, o amor dela era muito maior. E aí ele empreendeu uma guerra contra o Netuno, porque o Netuno que era apaixonado pela ninfa Tétis, né? A ninfa era namorada do Netuno, tipo assim. E aí ele empreendeu uma armada contra o Netuno. É claro que ele perdeu. E por ele ter perdido, ele foi transformado como castigo, em punição, ele foi transformado em montes, né? As carnes dele foram transformadas em terra e os ossos transformados em pedras. Então ele é aquele monte ali que aterroriza, né? Mas o que ele representa de fato, né? É o temor dos portugueses diante daquilo que eles não conhecem, né? E todos os perigos que eles podem passar ainda, tá certo? Cabelinho teimoso, esse aqui meu hoje. Então, mais Gigante Adamastor. E o outro episódio que eu quero falar com vocês que é importante é aquele da Máquina do Mundo, a Ilha dos Amores, né? A Ilha dos Amores é a deusa Vênus que projeta toda aquela ilha para que os portugueses já estão voltando das Índias, né? Os portugueses têm um sossego, né? Comida e bebida à vontade, mulheres.
Então faz aquela Ilha dos Amores para eles, né? Com várias ninfas tocando cítaras, tocando flauta, tararã, tararã, todas aquelas ninfas lindas, ó. Ilha dos Amores, tá lá na parte 75 já no final, né? Ou umas perseguidas tomando banho de rio, de mar, né? Nuas. Então, para que eles experimentassem o que tinham de melhor, não é? A deusa Vênus fez isso para eles. Depois disso, o Vasco da Gama foi levado para ver a máquina do mundo, olha, que tinha aqueles anéis que mostravam presente, passado, futuro, e que dali ele conseguiu visualizar uma terra. Tá vendo aquela terra mais ao sul, que vocês vão descobrir depois, a América do Sul, não é? O Brasil. E que vão ser muito ricos em detrimento desse descobrimento, né? Então é isso. É mais ou menos isso, a máquina do mundo aí e o fim da jornada do Vasco da Gama. Né? Então, os objetivos principais, né, desse maior épico da língua portuguesa e um dos clássicos eternos do nosso idioma, né, os Lusíadas, Desbravando os Mares, os objetivos dele era esse, né, alargar a fé cristã, né, dilatar a fé cristã, alargar o império e descobrir uma rota marítima para fazer comércio. Né? Porque assim, o homem se enriquecia. Estou falando de uma época assim, de as navegações marítimas, né? O descobrimento de caminhos, de rotas marítimas estava em alta, ok? Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, hoje vocês ainda podem me chamar. Beijo, beijo, galera. Tchau pro Olavo, que ficou no meu colo, comportou bonitinho, né, meu filho? Tchau, tchau, gente. Boa prova, viu?